Aqui é a Ju da Revando Livros e o vídeo de hoje é sobre os 7 livros lidos no mês de abril. Esse mês, gente, foi, olha, uma correria pra mim, semana de prova, trabalho, meu Deus, gente. Então, assim, eu tô feliz que eu tenha conseguido ler 7 livros, porque teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir ler nem assim, nem 2, nem 3, mas foi. Então eu tô até feliz com o resultado do mês. Esse mês, gente, eu não sei o que aconteceu, foi uma montanha-russa, tá? Eu li 3 livros 5 estrelas e 3 livros 2 estrelas. Aí teve um mediano. Sério, eu fiquei assim... Eu raramente dou, tipo, menos que 3 estrelas pra um livro e eu dei, tipo... Meu Deus do céu. Enfim, vamos logo, que senão eu vou ficar aqui me enrolando. O primeiro livro que eu li foi Castelo Noir, que é o segundo livro da trilogia do Castelo Animado, tá? Todo mundo tá cansado de saber que eu amo o filme Castelo Animado e que eu prefiro o filme. O primeiro livro eu dei 3,5 estrelas. Esse aqui foi um dos livrinhos que eu dei 2 estrelas. Mas deixa eu explicar por que eu dei 2 estrelas. Eu queria ver a Sophie e o Hall, certo? Que é o casalzinho. Só que eles só aparecem no final. Essa história, gente, é como se fosse uma história independente. É uma história de outra coisa que tem a ver com outros personagens. E assim, eu achei extremamente, assim... sem graça a história, não me envolveu, os personagens também não me envolveram. Foi uma coisa que, tipo, nada... tipo assim, não é horrível, não foi uma leitura que eu demorei pra fazer, porque eu fui lendo, só que não tem nada de extraordinário. Os conflitos que o personagem passava, eu ficava tipo, ai, tá bom, não me importo. Então, assim, eles só aparecem nas últimas 10, 20 páginas. E também no meio do livro eu tava lendo e ficava, nossa, eu quero ler pra ver se eu acho a Sophie. E, tipo, ela só aparece, sabe? Não deu. Então, pra mim, não foi uma leitura muito boa, foi uma leitura, tipo, que eu chamo de uma leitura, tipo, esquecível, que é aquela leitura que não faz muita diferença na sua vida, sabe? Mas, assim, eu não tô gostando muito desses livros e eu tô até com medo de ler o terceiro, que eu vou ler no mês que vem. Mas vamos ver, né, galera? Vamos ver, vai que muda, vai que eu começo a gostar, não sei. Mas não foi uma leitura muito interessante, não. O segundo livro lido foi um livro no Kindle Unlimited, nacional, chamado Como Não Ressuscitar Sua Ex-Namorada Morta. E esse foi mais um livro que eu não gostei, que eu dei 2 estrelas. Esse livro é um conto, é super rápido, é pra mais de 16, se eu não me engano. E é tipo, tem bruxaria, tem não sei o que, tem tudo que eu gosto, que é suspense, é um pouquinho de terror, é um pouquinho, né, relacionados a bruxas. Só que o que eu achei extremamente sem graça. Tipo, é uma história que você lê rápido, assim como esse livro ali que eu acabei de mostrar. Só que, tipo, não acontece nada direito. Ok que tem parte 1 e parte 2, se eu não me engano, tem até a parte 3. Só que, assim, se eu tenho que ler até a parte 3 pra ficar interessante, é muito trabalho, mesmo que seja um livro pequeno. Eu achei essa história, tipo, sei lá, sem graça. De verdade, eu não gosto muito de falar mal de livro nacional, mas, assim, não tem como. Eu achei, assim, terminei de ler... Sabe quando você começa e fala, não tá acontecendo muita coisa, eu vou esperar um pouco, e aí não acontece nada? Tipo, não tem um plot twist, é interessante, é diferente, a ideia é bem única, mas eu achei que talvez a execução da história tenha ficado um pouquinho ruinzinha. A minha terceira leitura do mês veio pra salvar o meu mês, porque, pelo amor de Deus, que é a Matéria Escura do Blake Crouch. Esse livro aqui tá na meta de 10 livros pra ler em 2022, que eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, vale a pena assistir, é bem legal. Esse livro eu acho que eu ganhei de Natal, se eu não me engano, do meu padrinho. E eu já li Recursão desse mesmo autor, e é tudo, também leiam, mas esse aqui é melhor. O que que acontece? Esse livro é, tipo... é a mesma coisa que Recursão, mas em vez de viagem no tempo, é tipo viagem em outras dimensões. Ele fala que como se, tipo, a gente tivesse vários nós em outros mundos que a gente escolheu outras coisas. Então, o grande quê da questão aqui nesse livro é o que aconteceria com a sua vida se você escolhesse outra coisa, sabe? Tipo, em vez de escolher ir pra natação, você escolheu ir pro vôlei. Então, assim, é basicamente isso. Nessa história, o cara, ele é um cientista muito legal, muito assim, ia ganhar vários prêmios, mas ele meio que desiste de ser um cientista muito famoso pra ter uma família. Então, quando ele acaba no meio dessa loucura de... não tô mais na minha dimensão, não sei o que, ele passa todo o tempo querendo voltar pra família dele, pra esposa e pro filho. Então, ao mesmo tempo, tem um pouquinho de romance, assim, sabe? Do tipo, porque ele quer voltar, ele faz tudo pra voltar pra família, tipo, original dele. Porque aí todos os universos, todas as dimensões têm vários vocês, tipo, nós e várias outras pessoas. Enfim, é bem confuso.
Só que eu achei esse aqui mais entendível que Recursão, porque Recursão teve uma hora que eu não entendi nada. Esse aqui ainda faz sentido, tá? O final, ele é meio... assim, tipo, deixa você um pouquinho com o coração apertado, não quero dar spoiler nem nada, mas eu recomendo, é ficção científica, a capa é bonita e a história, então, é muito legal, gente. E te prende mesmo, você quer saber, nossa, será que dessa vez ele consegue? E, enfim, eu recomendo. A minha quarta leitura do mês foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que foi mais um livro 5 estrelas nesse mês. Harry Potter tá sendo uma surpresa, gente, tão boa pra mim, porque eu jurava que eu não ia gostar por causa da... Tipo assim, eu nunca li Harry Potter, nunca vi um filme direito, nem inteiro. Então eu ficava, ai, deve ser pra gente de 12, eu talvez não goste, eu tenho 18, vou fazer 19. Então eu pensei, ai, não sei. E aí tá aqui, tapa na cara, tô queimando minha língua, porque eu adorei. Nesse livro a gente vai saber mais um pouquinho das histórias dos pais do Harry. Aparece também o Sirius Black pela primeira vez. Então, assim, eu gostei porque do começo ao fim eu fiquei interessada em saber, tipo assim, se ele era realmente ruim, se eram os outros que estavam achando isso. E eu não tava esperando isso. Como eu falei, eu conheço partes da história de Harry Potter, mas eu não tinha grandes spoilers. Então pra mim foi uma surpresa. Eu não quero falar spoilers pra você, que talvez não tenha visto também, assim como eu não tinha. Mas eu fiquei chocada, eu fiquei, nossa, mas na verdade ele é isso. E eu fiquei tipo, eu assim, caiu no chão mesmo, que eu não sabia. Eu não tava esperando e... gostei muito, achei bem desenvolvido. E apesar de meio longuinho, acho que tinha umas 500 páginas, foi bem rápida a leitura. A minha próxima leitura também que eu vou fazer mês que vem vai ser do Cálice de Fogo. Só que muita gente não gosta desse livro de Harry Potter, que acho que esse é o terceiro, acho que eu vou ler o quarto. Muita gente não gosta do Cálice de Fogo. E aí eu tô preocupada, até porque Cálice de Fogo tem 750 páginas, mais ou menos. Então eu tô um pouco preocupada, mas tô com as expectativas boas, assim, tô com uma visão positiva sobre essa leitura. A quinta leitura do meu mês, gente do céu, foi... acho que se eu tivesse que falar, a melhor leitura seria essa. Que é As Rãs, do Mo Yan, eu acho que assim se fala o nome dele. Ele é um autor chinês. Esse livro ganhou o Prêmio Nobel em 2012, talvez? Não sei se foi... foi em 2012, Nobel de Literatura. Vai contar a história dessa família durante a implantação da política de filho único na China. Então vai mostrar como a população reagiu sobre isso, como isso interferiu na vida dessa família, e é tipo um drama familiar. Eu sou viciada em dramas familiares. Eu amo drama familiar, amo mesmo. Então assim, eu não sabia nem sobre o que era. Quando eu fui ver, eu fiquei chocada. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. É um livro longo, tá? Eu marquei algumas páginas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Marquei algumas coisinhas aqui, tá? É um livro muito interessante, só que assim, ele é um pouco denso. A linguagem dele não é difícil, mas ele não é um livro pra você ler em um dia, sabe? Ele é um livro pra você pensar, olhar e entender, porque ele vale a pena, sabe? E tem, tipo, plot twists. É que eu não gosto muito de falar de plot twists, porque, tipo assim, é ficção. Só que também é um pouco baseado na realidade, porque a implantação da política de filho único, né, que você poder só ter um filho, é uma coisa muito real e que afetou muita gente na China. E o interessante é que traz várias outras questões, como, por exemplo, o fato de quando eles, tipo, os pais têm um filho e é uma filha, eles querem muito ter outro filho pra tentar ser um menino. Então, assim, tem toda uma coisa por baixo dos panos. E, assim, o personagem principal tá escrevendo cartas pra esse outro professor. E a tia dele era uma das médicas que ajudava nessa implantação do filho único. Então também é muito interessante, traz muitas questões e, juro, gente, vale muito a pena, super mereceu o prêmio Nobel. E eu gosto muito desse tipo de literatura também. Eu já tava esperando gostar, mas como eu não sabia direito sobre o que era... Enfim, né, gente, eu mesma. Eu só vou pelas indicações dos outros, por lista aleatória, porque essa é a graça, você não saber e ir lá, se apaixonar pela história. E o 6º livro, ele também no Kindle Unlimited, nessa edição, gente, que tem o box de 3 livros da Jane Austen, que é Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Emma. Como eu já li já li os outros 2, eu li Emma. Emma é um livro muito polêmico da Jane Austen, porque todo mundo odeia Emma. E o que acontece? Foi um livro, pra mim, muito reflexivo. Eu parei muito pra pensar em que nota eu queria dar pra esse livro. Porque, assim, eu tive muita confusão de sentimentos. E eu gosto muito disso porque é algo que acontece raramente. A última vez que isso aconteceu,
que eu lembro, assim, foi com Daisy Jones and the Six. Por que aconteceu? Daisy Jones and the Six, eu odiei os personagens, porque eles só fazem coisa errada em cima de coisa errada, mas eu amei a história. Só que Emma foi meio que ao contrário. Eu não gostei tanto da história, mas eu gostei dos personagens, mas ao mesmo tempo foi um mix. Porque acontece, a Emma realmente, ela é muito controladora, ela se acha, tipo, intelectualmente melhor que todo mundo, sabe? Do tipo... Só que ao mesmo tempo, em alguns momentos eu me vejo na Emma. Então algumas coisas que ela falava, eu falei, putz, eu falaria isso, ou eu faria, porque eu me considero uma pessoa controladora. Eu gosto muito de, tipo, ser a pessoa que planeja, a pessoa que sabe, a pessoa que organiza. Então por esse lado eu ficava, tipo, será que as pessoas me acham e me veem assim? Então ao mesmo tempo foi uma coisa, tipo, autorreflexiva. Eu fui tipo, será que eu preciso melhorar ali? Será que minha personalidade tá errada? Não sei. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, a relação dela com a amiga dela é muito ruim. Isso eu odiei do começo ao fim. Tipo, ela meio que manipula a amiga dela e tenta melhorar a amiga dela como se a amiga dela não fosse boa o suficiente. Isso realmente me incomodou durante todo o livro e ela não percebe. Claro que acho que a ideia da Jane Austen era criar uma personagem difícil. E ela conseguiu, com certeza, porque ou é um livro que eu pensei que, nossa, que eu ia dar pra ele. A história, o que acontece? Os 20% primeiros, né, do livro, não gostei. Achei chato, ficou falando de coisa que eu não queria saber. Só que tem uns plot twist ali no meio. É romance de época? É. Mas tem uns plot twist, tem uns casal que você não espera, que você fala, meu Deus, de onde saiu? Casou em 2 dias, você nem sabe. Então eu achei interessante, acabei dando 4 estrelas pra esse livro, tá? Porque querendo ou não, foi um livro interessante, que eu gostei do final, gostei também do que a Emma representa, porque a Emma, no começo do livro, ela sempre fala, não quero casar, não sei o que. E isso, gente, se você pensar que a Jane Austen vivia num tempo em que casar não era opcional, é muito louco pensar que ela pensou numa personagem dessas, sabe? Então, no final, eu gostei. Tem algumas ressalvas, como algumas coisas que a Emma fez, a história às vezes é chata, às vezes como as partes meio nada a ver, mas no geral, eu gostei, foi um livro bom, né? Esse é o livro mediano desse mês, porque ele ficou ali, tipo, não é tudo, mas também não é nada. Mas tá ótimo, gente. Foi uma leitura bem interessante. Acho que foi a leitura que eu mais tive que mexer meu cérebro pra, tipo, o que eu vou fazer com este livro, sabe? O último livro lido é um livro que eu acho que eu já falei que eu ia ler no unboxing desse mês, que é Sonhador Impossível, que é o livro 2 de O Chamado do Falcão. Isso. Eu também dei 2 estrelas pra esse livro. É uma duologia e é o spin-off de uma série que é a Saga dos Corvos. A Saga dos Corvos eu tenho muita vontade de ler. Só que assim, por que eu não gostei desse segundo livro? Eu já tava meio de saco cheio do primeiro, e o segundo foi a mesma coisa que o primeiro, com algumas diferenças. O final foi interessante, o plot twist também, tem um negocinho que você fica... Nossa, meu Deus, porque a ideia é quem é tal fulano. E quando você descobre quem é tal fulano, você fala, meu Deus... Isso é legal, só que na maior parte do livro eu, tipo, só queria que ele acabasse, sabe? Porque como eu não me interessei tanto pelo primeiro, saber que o segundo era basicamente a mesma coisa, acabou me deixando um pouco, tipo, De novo, é a mesma coisa que Castelo Noir. Não foi horrível, não foi uma leitura que eu demorei pra ler, mas eu não me interessei. Os personagens são os mesmos, muda um pouquinho a relação deles ali, mas... E eu também, muitas partes eu achei confusa, tipo, não entendi o que era certas coisas e depois pulava pra outras. No geral, eu achei uma leitura interessante, a sinopse é interessante e talvez você goste mais se você já leu a Saga dos Corvos. Um dia eu vou ler e aí eu vou ver se, tipo, na minha cabeça faria mais sentido se eu tivesse lido esse depois. Bom, gente, essas foram as minhas leiturinhas, fechei 7 leituras esse mês. Comenta aí o que você leu, quais livros você leu, se você já leu alguns livros desses que eu já li. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e é isso!